Olá, amigos, muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, seja sobre todos. Eu sou pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus, porque o momento é oportuno para nós voltarmos os nossos olhos para o exame das Escrituras. Como falou para nós nosso bendito e Senhor Jesus Cristo, examinais as Escrituras, porque credes nelas ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então a hora é esta, de nós examinarmos as Escrituras, porque é por intermédio dela que nós adquirimos a fé em Deus Todo-Poderoso, e com a fé em Deus, nosso bondoso Pai, nós temos também a esperança da vida eterna, a esperança de nós passarmos a eternidade com o nosso Criador e viver com Ele assim como nosso Senhor Jesus Cristo vive com Ele, assim também nós viveremos. Para que isto aconteça, nós precisamos guardar o que nós temos, como nosso Senhor Jesus falou quando ele escreveu nas cartas de Apocalipse. Ele sempre fez uma recomendação. Você pode fazer uma análise que, além dele fazer uma apresentação da pessoa dele, ele também faz uma recomendação para a igreja a qual ele estava mandando a mensagem. E a recomendação sempre era vigilância e cuidado para que o adversário não viesse conquistar espaço e também tomar ou roubar aquilo que a igreja já havia conquistado. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É uma das recomendações do nosso Senhor Jesus, e algo que precisa estar em nossos corações constantemente, para que nós não venhamos ser pegos aí pelas armadilhas do diabo, porque ele, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele está empenhando todo o seu arsenal destruidor, todo o seu arsenal maligno, para ver se tira as pessoas da presença de Deus, para ver se tira aqueles que estão brilhando, aqueles que estão na luz, porque aqueles que estão nas trevas, estes ele não está preocupado com eles, porque já estão dominados por ele. Mas aqueles que estão na luz, estes sim, o diabo está empenhando o seu arsenal, está empenhando o seu poder de fogo, para ver se tira-os da presença do Senhor. Por isso é preciso vigiar o tempo todo e estando em completa comunhão com Deus, para que o inimigo não consiga seus intentos malditos contra a nossa vida. E hoje eu quero compartilhar com você parte da história da mulher sunamita, como ela deixou sua vida ser conduzida por Deus. É algo muito extraordinário. É algo que nos chamam para dentro da palavra de Deus, para dentro da existência da verdade, para que nós vivamos a verdade, que ela não seja apenas uma história contada por nós, mas que ela seja, que a verdade, que a palavra de Deus seja a nossa história, assim como a verdade, que é a palavra de Deus, se transformou na história de vida da mulher sunamita. Nós encontramos a história da mulher sunamita em duas passagens bíblicas. Primeiro, no segundo livro de Reis, no capítulo 4, do verso 38, do verso de número 8 ao verso de número 37. Então, a primeira apresentação da mulher sunamita nós encontramos em 2 Reis, capítulo 4, versos 8 ao 37. Aí depois, esta mesma história recomeça no capítulo 8, no verso de número 1 ao verso de número 6. E é muito interessante que a história da mulher sunamita começa, ela aparece na história de Eliseu, ela aparece fazendo bem ao profeta Eliseu, ela aparece na história
oferecendo a ele um acolhimento. Ele, que era homem de Deus, que vivia viajando pelas cidades de Israel para falar a palavra de Deus para os filhos de Israel, que naquela época estavam afastados do Senhor, a maioria estava afastada de Deus, e por isso Deus usava os seus profetas com uma autoridade e poder para adverti-los, para que eles voltassem para o caminho do Senhor, para o caminho que Deus havia determinado para que eles andassem nele. Mas os filhos de Israel, eles não davam ouvidos à voz do Senhor, e por causa disto, eles estavam perecendo. Mas também, no meio desta situação complicada, em que os filhos de Israel estavam perecendo devido à sua desobediência a Deus, nós encontramos a história da mulher sunamita, e ela sendo próspera, abençoada e também recebendo o milagre de Deus para a sua vida. Quando o Eliseu chega na casa dela, ela o recebe com amor e dedicação, prepara um cômodo, fala para o seu marido: vamos construir um cômodo para o homem de Deus, para que quando ele vier por este lugar, por passar por esta região, vier até a nossa casa, ele tenha um local para ele se recompor, para ele descansar, ele e o rapaz que está com ele. E assim ela fez, assim ela e o marido fizeram na sua casa um local de acolhimento para o profeta Eliseu. Algo extraordinário. Algo que não é comum uma pessoa decidir construir um quarto na sua moradia, na sua residência, para acolher um profeta de Deus. Então, ela mostra que ela estava disposta a se comprometer com o reino de Deus, se comprometer com o Deus Todo-Poderoso, se comprometer a ponto de acolher o profeta de Deus na sua casa, acolher o profeta de Deus junto com a sua família. E este ato bonito desta mulher resultou primeiro em um grande milagre na sua vida, porque o marido dela já era idoso e ela não tinha filhos, e através de uma palavra profética do Eliseu, ela então teve o filho, e assim Deus a abençoou de maneira extraordinária, dando àquela mulher, pelo seu zelo e carinho, pela sua dedicação ao profeta Eliseu, Deus a abençoa dando a ela o filho, algo que ela nem esperava mais, devido ao passar dos anos, devido à realidade, à circunstância da sua vida. A impressão é que ela não teria nenhuma chance de ter um filho, mas pela graça de Deus, ela alcançou esta bênção, ela teve o filho. E com o passar dos anos, a criança adoeceu e por fim veio a falecer. E Deus a abençoa novamente, porque ela confiou em Deus e foi atrás de novo do profeta Eliseu. Quando seu filho faleceu, ela o levou e colocou naquele quarto que ela havia construído para o homem de Deus, fechou a porta, foi atrás de Eliseu, que veio com ela e houve ali a restauração, o menino foi ressuscitado, houve a ressurreição do filho da sunamita, e ele então foi devolvido a ela em vida, para que Deus fosse glorificado naquela casa e naquela família. E aí nós encontramos agora no capítulo 8, a partir do verso de número 1, nós encontramos escrito assim: falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele ressuscitara à vida, dizendo: levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa
e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então, aí está a primeira parte desta história, da segundo episódio, podemos dizer assim, da história da mulher sunamita. Agora, ela ouve a voz do profeta Eliseu e que ordena a ela que pegue os da sua casa, da sua família e vá morar em outro lugar, porque Deus havia determinado que viria fome sobre aquele local, exatamente devido à desobediência dos filhos de Israel. E exatamente sobre isso é que eu quero falar com você, sobre a vida desta mulher, a história desta personagem bíblica, que ela ouvia a voz de Deus por intermédio do profeta Eliseu, e ela acatava a voz de Deus, e ela obedecia a voz de Deus, e o resultado disto era bênçãos para a sua vida. Ela que teve grandes aflições devido a esses acontecimentos em sua vida, mas ela não perdeu a esperança, ela não perdeu a confiança em Deus. E eu quero que você e eu, que nós compreendamos que é preciso confiar em Deus, é necessário confiar em Deus, seguir a orientação dele e ter paciência e ter esperança. Então nós precisamos isto, ouvir a orientação de Deus, seguir a orientação de Deus e ter paciência e ter esperança. Por quê? Porque às vezes quando nós estamos passando por situações complicadas na nossa vida, nós pensamos até mesmo que fomos esquecidos pelo Senhor. Quando nós enfrentamos aí os redemoinhos da vida e o vento nos leva a lugares remotos e nos solta bem longe da nossa zona de conforto, nos solta bem longe do nosso local de habitação, e aí a situação se agrava, aí dá até pra gente parar e pensar: meu Deus, será se eu estou fazendo mesmo a tua vontade? Meu Deus, será se é isto mesmo que o Senhor mandou eu fazer? Meu Deus, será se eu estou de fato seguindo o Senhor? Será se Deus está comigo? Será se é isto mesmo que Deus planejou para minha vida? Muitas vezes é desta maneira que nós pensamos. Eu já ouvi pessoas brigando com Deus, sendo bravas com Deus devido às dificuldades das suas vidas, devido às lutas que elas estão enfrentando, e elas não conseguem compreender esses momentos difíceis, esses momentos de lutas, de aflições, como sendo o quê? Como sendo um projeto de Deus para a vida delas, porque infelizmente muitas pessoas pensam que projeto de Deus é só nós vivermos na calmaria, é só as coisas estar indo de vento em popa, digamos assim, ou a todo vapor, e só acumulando bênçãos, e bênçãos, e não estamos esperando, não esperamos que venha as adversidades, que venha os momentos difíceis, o vento forte, ainda que nós temos a consciência daquilo que Jesus Cristo fala para nós no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a respeito da tempestade. A tempestade que vem sobre a pessoa que ouve a palavra de Deus e a obedece e a pratica. Quando nós vimos ele falar sobre esses dois fundamentos, da pessoa que ouve a palavra de Deus e pratica, e da pessoa que ouve e não pratica, ele fala algo extraordinário. Ele fala que os mesmos problemas que o imprudente enfrentou, o prudente também enfrentou. Só que o resultado foi magnífico, porque a pessoa prudente que ouve a palavra de Deus e obedece, ela enfrentou a tempestade passou e ela permaneceu firme. Mas a pessoa imprudente que ouviu a palavra de Deus e não obedeceu a ele, o que aconteceu? Foi terrível. Foi uma devastação total, porque a sua casa caiu. Caiu por quê? Porque não estava edificada sobre a rocha, ou seja, Deus falou com ela, deu a orientação a ela, mostrou a ela o que ela deveria fazer, mas ela não fez.
Ela não fez. Ela acabou fazendo aquilo que é do agrado dela. Basta você pegar, por exemplo, a história do Judas Iscariotes. Durante 3 anos ele andou com o nosso Senhor Jesus, ele ouviu a orientação do nosso Senhor Jesus, as mesmas orientações que o Senhor dava para Pedro, Tiago, João, os 3 mais próximos dele, dava também para Judas Iscariotes e os demais. Mas o que aconteceu? Judas Iscariotes, ele ouvia a palavra do Senhor, mas ele não acatava, ele não obedecia, ou seja, era como se o Senhor não tivesse credibilidade para ele. Deus, o Senhor Jesus, Deus não tinha tanto assim credibilidade como ele, Jesus, dizia ter. Então Judas não acatava a palavra do Senhor. Por quê? Porque a sua fé no Senhor era uma fé abalada, ele era instável, ele não tinha estabilidade espiritual, ele não tinha estabilidade emocional, ele não tinha plena confiança no Senhor. É como se ele estivesse fazendo uma experiência, passando um tempo ali com Jesus. Ou seja, eu vou ser crente em Jesus Cristo um tempo, eu vou na igreja um tempo, eu vou conhecer essa religião dos crentes, eu vou conhecer a doutrina de Jesus Cristo e vou ver se é isto mesmo que eu quero para minha vida. Eu vou para a igreja, eu vou ficar lá uns tempos e vou ver se é isto mesmo que eu quero para minha vida. E se eu descobrir que não é isto que é bom para mim, não é isso que eu quero para minha vida, eu saio. Muitas pessoas têm esse pensamento. Muitas pessoas fazem desta maneira. Elas ouvem a voz de Deus, mas não acatam as determinações de Deus. E é claro, se a pessoa ouvir a voz de Deus e não acatar as determinações dele, ela não vai prosperar, ela não vai ter sucesso na vida. E o pior do que isto, pior do que não ter sucesso na vida, é enfrentar as aflições sozinhas. Porque se com Deus a vida já está difícil, eu quero que você pare um pouco e pensa como que será a sua vida sem Deus. Se com a direção dele na nossa vida a situação já está complicada, o inimigo tem levantado, mesmo sabendo que Deus está no controle da nossa vida, que Deus está conosco e que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, o inimigo levanta e ele fica ao nosso derredor e fica rugindo como se fosse um leão, fica bravo ao nosso derredor, porque ele queria que os anjos de Deus não estivessem ao nosso redor, ele queria que nós estivéssemos desprotegidos, para ele rugir e nos devorar. Mas como ele vê que os anjos de Deus estão ao nosso redor, ele pode rugir, mas ele não pode nos devorar, aí ele fica furioso. Ele fica furioso, mas ele não tem poder para poder nos devorar, a não ser que Deus mande ele nos devorar, a não ser que Deus permita que ele nos devore para um propósito maior, como aconteceu com Estevão, o diácono do Senhor. Deus permitiu que aquele povo o apedrejasse, mas por quê? Porque Deus tinha propósito. Qual que era o propósito? O propósito era que o evangelho fosse pregado em outras regiões, além de Jerusalém, porque os discípulos estavam na zona de conforto deles, os discípulos estavam tranquilos ali, haviam caído na graça do povo, estava tendo um tempo assim de calmaria, digamos assim, aquela calmaria entre aspas, né? Porque na verdade o diabo estava só armando bote para tentar destruir a obra do Senhor. E aí o que Deus permite? Ele permite que o Estevão seja perseguido, seja condenado, seja morto, e tudo isso para quê? Para que Pedro e os demais saíssem da zona de conforto deles, saísse ali do seu local de habitação que estava tranquilo e fosse pregar o evangelho no mundo, para que o evangelho chegasse até nós, até os confins da terra. Então às vezes Deus permite isto. Agora, como é que nós vamos nos comportar quando Deus tira, digamos assim, como a águia faz com seus filhotes? Ela antes de botar lá os seus ovos, ela prepara o ninho. E na preparação do ninho, ela coloca espinhos também. Além dela colocar as penas para deixar o ninho fofo, aconchegante, gostoso, mas ela coloca também espinhos. Por quê? Porque ela tem uma estratégia, ela tem um plano, ela tem um projeto para os seus filhos.
Ela vai tirar um dia, quando chegar a hora deles serem independentes, ela vai tirar as penas do ninho e vai deixar apenas os espinhos ali, para poder espetar os filhotinhos, para eles não ficarem acomodados no ninho, para eles aprenderem a exercitar a natureza deles, a natureza de águia, de voar alto, de alcançar os seus ideais, os seus objetivos, de viver a plenitude da sua grandeza, do seu poder. Então a águia faz isso com seus filhotes, e Deus também muitas vezes ele faz desta maneira. Ele nos coloca em prova, nos tira da zona de conforto, do nosso local de habitação seguro, exatamente para ver o que nós vamos fazer com isto. Como é que nós vamos lidar com essa realidade? Como é que eu vou lidar com esse problema que eu estou enfrentando? Como é que eu vou lidar com o desemprego? Como é que eu vou lidar com o problema conjugal? Como é que eu vou lidar com o problema de saúde? Como é que eu vou lidar com o problema financeiro? Como é que eu vou lidar com a dificuldade que surgiu dentro do meu lar, dentro da minha casa? Como é que eu vou lidar com o problema do membro da família que está nos vícios? Como é que eu vou lidar com a dívida? Como é que eu vou lidar com a fome? Como é que eu vou lidar com a miséria? Como é que eu vou lidar com essas coisas? Paulo dá um exemplo para nós, dizendo que ele aprendeu a estar contente com Deus em toda e qualquer situação. Aí ele fala, em Filipenses capítulo 4, ele fala, a gente fica todos felizes quando nós lemos Filipenses capítulo 4, a partir do verso de número 12, quando Paulo, ele fala que ele aprendeu a estar contente com Deus em toda e qualquer situação. E ele conclui dizendo, porque posso tudo naquele que me fortalece. Então, nós vamos chegar a esta conclusão, quando nós tivermos a postura da mulher sunamita. Ela ouvia a voz de Deus e ela obedecia. Quando o Eliseu chega para ela e fala para ela, que como eu li aqui para você, o Eliseu fala para ela, olha, levanta-te, vai com os da tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Ela ouviu e ela obedeceu. Ela chama os da sua casa, ela vai embora, vai para a terra dos filisteus. Agora eu fico aqui imaginando que não deve ter sido fácil para aquela mulher, para a sunamita, ela deixar tudo que ela havia construído, a sua casa, o seu gado, a sua plantação. Ela tinha uma vida confortável e a seca, a fome, a miséria ainda estava por vir. E ela teria que deixar tudo aquilo para trás. Mas a decisão era dela. Eu vou ouvir a voz do profeta Eliseu, eu vou obedecer porque ele é homem de Deus, ou eu vou ouvir, mas eu vou dizer, não, profeta, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Se ela tivesse feito isto, ela não teria coisa boa para colher, apesar dela ter tido boas ações diante de Deus, aberto as portas da sua casa para acolher o profeta de Deus. Apesar dela ter sido uma mulher generosa, mas nada disso traria o resultado que ela precisava naquele momento da sua vida, se ela não tivesse obedecido à voz de Deus. Quando nós lemos aqui, no verso de número 3 de 2 Reis, capítulo 8, está escrito assim, ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus. Ela voltou, agora já era volta, tá? Já havia passado 7 anos. Ela voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa, pelas suas terras. Verso 4. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto, quando a mulher, cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi, ó rei meu senhor, esta é a mulher, e este é o filho a quem Eliseu restaurou a vida.
Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze restituir-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Olha aí, olha que coisa boa que aconteceu com a mulher sunamita. Porque ela saiu da sua zona de conforto, porque ela ouviu a voz de Deus e obedeceu. As coisas ficaram difíceis naquele lugar, mas houve plantação e houve colheita naquele tempo. Porque o que o rei diz aqui? Olha, o rei diz no verso 6, interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze restituir-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Ou seja, naqueles 7 anos de fome, houve renda naquele campo, ele produziu. Então ela podia ter falado: profeta, eu sei que não vai ser fácil, mas eu vou ficar aqui, porque eu não posso deixar o que é meu. Porque se eu deixar o que é meu, eles vão invadir, alguém vai invadir. E como é que vai ser o meu futuro? Não. Ela não colocou nenhum obstáculo. Ela não fez nenhuma exigência. Quando ela ouviu a voz de Deus por boca do Eliseu, ela simplesmente pegou a sua casa e foi para a terra dos filisteus. Deixou tudo para trás. Mas quando ela decidiu obedecer a palavra do homem de Deus, a coisa mais difícil, que acredito eu, da vida dela, deixar tudo para trás, para obedecer a palavra do homem de Deus. Eu também posso compreender que naquela hora ela demonstrou para Deus o que de fato havia no seu coração, que ela não estava pegada nas coisas materiais que ela havia constituído para sua família, que seu marido e ela havia agregado aos bens da sua família. Ela não estava firmada nos bens materiais que ela havia constituído, que ela havia construído, que ela havia adquirido junto com o marido. Mas ela estava firmada em Deus. E o que era importante para ela era ouvir a voz de Deus e obedecer o seu comando. Nós precisamos ter isto no nosso coração. Nós precisamos colocar Deus como sendo algo mais importante da nossa vida. Mais importante do que a nossa zona de conforto, mais importante do que os bens materiais que nós adquirimos, mais importante do que as nossas aspirações, mais importante do que os nossos projetos. Precisa ser o objetivo, o propósito de Deus para a nossa vida. Mais importante do que o que você deseja, o que eu desejo, precisa ser a palavra de Deus na nossa vida. Por isso Jesus falou: porque nela vocês credes ter a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Então nós precisamos ter Deus como sendo mais importante do que a nossa zona de segurança, mais importante do que os bens materiais que nós temos. Então, se nós fizermos isto, quando chegar lá na frente, nós vamos ter de novo nas nossas mãos aquilo que Deus já nos deu. Quando a sunamita, quando passou os 7 anos, a mulher volta e ela chega exatamente quando o rei estava perguntando para Geazi quais eram as obras do Eliseu, o que ele havia feito. E ele então conta sobre a mulher sunamita, sobre o filho que havia sido ressuscitado, e que essa mulher ela tinha ouvido a voz de Eliseu e tinha retirado para outra terra para poder preservar a sua vida, a sua família. Quando a mulher chega, requerendo de novo a sua terra, Deus não a deixou no esquecimento. Deus não esquece de nós. Jamais Deus vai se esquecer de mim ou de você. Jamais Deus vai esquecer da sua casa e da sua família. Deus não é homem para que não possa cumprir aquilo que Ele tem nos prometido. Ela havia abandonado tudo. Primeiro, ela já tinha visto o agir de Deus na ressurreição do seu filho. Agora ela vê de novo o agir de Deus. Quando ela volta, primeiro ela obedece, vai, mas quando ela volta,
ela volta com a certeza que Deus estava cuidando do que era dela, e de fato Deus estava cuidando. Deus estava cuidando. Quando você dá ouvidos à voz de Deus e obedece o comando dele, você pode ter certeza. Se você deixou tudo, os discípulos falaram para Jesus: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, o que nós vamos ganhar com isto? O que nós vamos ganhar com isto? Ele fala: em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, campo, fazenda e família por amor de mim, ou por amor de Deus, por amor do reino, que não receba aqui nesta vida 100 vezes mais, e no futuro a vida eterna. É claro que aqui nessa vida vai receber 100 vezes mais, mas com perseguição. E no futuro, a vida eterna. Ou seja, ninguém que ouve a voz do Senhor e obedece fica no prejuízo. Ninguém que se entrega para Deus completamente é decepcionado. O problema é que as pessoas se entregam para Deus com reservas. Elas se entregam para Ele, mas assim, com um pé atrás. Elas se entregam para o Senhor, mas assim, sei não, viu? Se eu vou fazer isso, não. E aí, com isso, ela deixa de fazer o que Deus quer que ela faz. E que depois, quando ela quer recuperar, quando ela quer rever, ela não consegue recuperar, não consegue rever, porque ela não deu crédito à voz de Deus. Ela não abriu mão de nada. Ela só aprendeu a acumular. Ela não aprendeu a desapegar das coisas. Ela só aprendeu a acumular e a juntar tesouros aqui. Esqueceu daquilo que Jesus falou: não ajunteis para vós outros tesouro aqui na terra, onde a traça, a ferrugem, o ladrão está de olho. Mas ajunteis para vós outro tesouro nos céus, onde nem traça, nem ferrugem, nem ladrão tem poder para destruí-lo. Nós muitas vezes esquecemos disto. Esquecemos do poder, do peso da palavra do Senhor Jesus. Esquecemos do poder da palavra do Senhor Jesus. A sunamita, ela levou em consideração o poder da palavra do Eliseu, porque ela sabia que ele era homem de Deus e que ele falava por Deus. Então ela tinha que obedecê-lo. Se ela queria ter um futuro de glória, um futuro de bênçãos, ela tinha que parar e obedecer, ela e a sua casa, parar e obedecer aquilo que o Eliseu estava falando para ela. E ela teve o resultado que ela precisava, porque o rei mandou restituir tudo a ela. Olha, eu repito para você: faz restituir-lhe tudo quanto era seu e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Ou seja, tudo que era dela estava guardado por Deus. Tudo que era dela estava sendo guardado pelo Todo-Poderoso. E é isso que nós temos que ter no nosso coração, que aquilo que é nosso está guardado por Deus. E nós não temos que ter medo. Como Paulo escreve dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não poupou nem o seu próprio filho. Antes ele o entregou por todos nós. Não, ele nos dará também, juntamente com Jesus Cristo, todas as coisas? É certo que sim. Então nós precisamos estar com um apego maior a Deus, apegar ao Senhor, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque ele conhece o meu nome. Então nós precisamos disso, nós precisamos depositar crédito na palavra de Deus, acreditar no Senhor, porque o que nós estamos vivendo hoje, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo aí um arquitetar do mundo, do sistema governamental do mundo, preparando aí através da tecnologia, através do avanço científico, a inteligência artificial. Ou seja, a pessoa não vai mais decidir por si, porque uma máquina vai decidir por ela. Ela não vai pensar mais por si, ela vai deixar que a máquina, que o computador, que a máquina decida por ela, o que é melhor para ela. Na hora dela comer, vai ser apenas apertando lá uns botões, digitando os botões lá na máquina, e a máquina vai preparar o que ela quer comer. Ela não vai mais decidir por si. Então, essa inteligência artificial é um propósito para quê? Um propósito para colocar o mundo e as pessoas do mundo nas mãos de Satanás. Aquilo que ele queria lá nos céus,
Ele queria tomar o lugar de Deus lá nos céus, não teve sucesso, Deus o expulsou de lá. E agora ele quer tomar o lugar de Deus na vida das pessoas. E com esta nova tecnologia da inteligência artificial e as pessoas não dando crédito mais à palavra de Deus como deveria dar, vai ser muito fácil o anticristo governar sobre elas. Colocar a marca da besta vai ser fácil, porque vai ser um fator facilitador. Vai facilitar a vida para ela, e quem tem aquele ditado que de graça tem injeção na testa. Então vai ser muito fácil, porque o que as pessoas acham difícil é ouvir a voz de Deus e obedecer, é obedecer a palavra de Deus, é acreditar em Deus. Este é o nosso mal. Então nós precisamos fazer como a mulher sunamita, amém? Estava tudo tranquilo, estava tudo bem com ela, mas quando o homem de Deus falou para ela agir, ela agiu, e o resultado foi bom. Ela teve de volta tudo aquilo que outrora ela deixou para trás e saiu peregrinando. Saiu porque o Eliseu falou que haveria 7 anos de fome. E ela deveria ir com a sua família, com o seu filho, peregrinar por outra terra. Ela obedeceu à voz de Deus. Obedeceu sem colocar obstáculos, sem fazer exigências. Às vezes nós queremos fazer exigência para Deus. Então nós temos que cair na real. Qual que é real? Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. E a única maneira de Jesus estar em nós e nós nele é nós ouvindo a palavra dele e obedecendo, como fez a sunamita, que aparece bonito na história, porque ela obedeceu. Ela começou sendo generosa, e ela aparece pela segunda vez na história, recebendo a generosidade do rei, recebendo o favor do rei, porque ela tinha o coração focado em Deus. Que assim seja a nossa vida, que assim seja o nosso coração, que ele esteja focado no Senhor, guardando a palavra dele e não gastando o nosso precioso tempo apenas com os arranjos deste mundo, com as artimanhas do inimigo, que faz tudo para nos afastar do nosso Deus. Mas vamos dar ouvido à voz do Senhor Jesus, assim como a sunamita deu ouvido à voz do profeta Eliseu. Vamos dar ouvido à voz do Espírito Santo, vamos ouvir a voz de Deus e vamos acatar as determinações do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai das luzes, para a nossa vida. O resultado vai ser bom, porque Deus recompensa. Ele galardoa aqueles que se chegam até ele e acredita que ele existe e obedece a ele. Ele tem bênçãos para te dar. Ele tem bênçãos para as nossas vidas. Precisamos ouvi-lo e obedecê-lo. Querido Deus e amado Pai Celestial, bendito seja o teu santo nome, ó Pai. Engrandecido seja o Senhor, que tem tido misericórdia de nós dia após dia, que tem perdoado os nossos pecados, tem compadecido da nossa vida, da nossa casa e da nossa família. Ó Pai das luzes, o Senhor conhece esta casa, conhece esta família, conhece esta pessoa, meu Pai, sabe as pelejas que ela tem enfrentado. E até mesmo o levante do inimigo para tentar tirá-la da tua presença, para tentar afastá-la de ti. Alcança, meu Deus, com a tua mão forte e poderosa. Repreende Satanás e os demônios do engano. Repreende todo o poder do mal que tem tentado iludir esta pessoa e tirá-la da presença do Senhor. Repreende, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus, todo o mal que tem tentado enganar esta mulher. Todo o mal que tem tentado enganar este homem. Todo o mal que tem tentado enganar esta moça, o mal que tem tentado enganar este rapaz, lança por terra, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, todo o poder satânico, todo o poder demoníaco, todo o poder maligno, lança por terra, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Desfaça, meu Pai, toda a obra do mal, aniquila, meu Deus, toda a artimanha do inimigo, em nome do Senhor Jesus.
e enche o coração do teu ungido, da tua ungida, do Espírito Santo, que essa pessoa ande na fé, na esperança e no amor, que ela ande confiando na tua palavra, que ela ande olhando firmemente para Jesus Cristo, o autor da fé. Ó, meu Pai, e que ela saiba esperar com paciência no Senhor. Que o Senhor ouça, meu Deus, o clamor que está sendo feito dentro desta casa. O clamor que está sendo feito nesta família, por esta família. Que o Senhor entre, meu Deus, com a tua providência, assim como o Senhor abençoou a vida da mulher sunamita. Assim como o Senhor deu graça a ela diante do rei, que mandou restituir tudo que era dela, meu Deus. Até os rendimentos que havia tido aquela terra. Enquanto ela estava ausente, peregrinando, meu Deus, por causa da palavra do Senhor que havia sido dita a ela. Ela acreditou na palavra viva do Senhor, dita pela boca do profeta Eliseu. E ela teve o resultado favorável. E assim também, meu Deus, esta pessoa acredite na tua palavra, creia na tua palavra, meu Deus, e tenha o resultado que ela está esperando, que ela receba o milagre, receba a restituição, meu Deus, receba, meu Deus, a restauração dos seus bens. Em nome do nosso Senhor Jesus. Mas que ela tenha como maior tesouro, maior bênção da sua vida, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o que possui os céus e a terra. Nós pedimos isso para a tua glória, nós pedimos em nome do nosso Senhor Jesus, e nós te agradecemos com a certeza que o Senhor já está dando a graça que ela te pediu, o Senhor já está dando a graça que ele te pediu, meu Pai, com esta certeza. Nós te agradecemos. Em nome do nosso Senhor Jesus, dando a ti, ó Pai, toda a honra, toda a glória e todo louvor, hoje e eternamente. Amém. Muito bem. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe a sua família. Que o Pai das luzes restitua a você também aquilo que o maligno tirou. Que Deus Todo-Poderoso dê ordem a seu respeito e que você tenha nas suas mãos a providência de Deus e viva uma vida digna, honrada e abençoada, em nome do nosso Senhor Jesus. E que você também compartilhe com outras pessoas este vídeo, esta mensagem, abençoando outras pessoas, porque assim como Deus tem nos abençoado, através de nós, ele quer abençoar outras pessoas também. E assim nós vamos contribuir para o progresso do Evangelho do Senhor, porque Jesus falou para nós que este Evangelho será pregado para servir de testemunho a todas as pessoas na face da terra. Aí depois virá o fim. Vamos contribuir com a pregação do Evangelho para que o Senhor venha e traga a justiça eterna, a justiça de Deus sobre a face da terra. Um grande abraço, fique na graça e na paz do Senhor. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço e até o nosso próximo encontro.